Senhor meu Deus, nesta manhã quero agradecer-te o teu amor, a tua misericórdia. Agradecer-te tão grande privilégio, Senhor, de nesta manhã poder compartilhar da tua palavra. Senhor, usa-me, utiliza-me, anula-me, fala através de mim à tua igreja. E que nesta manhã, Senhor, tu possas trazer convicção de pecado, Deus meu. Que tu nesta manhã possas trazer temor e tremor à nossa vida. Que tu nesta manhã, Senhor, possas falar à tua igreja. E que tu nesta manhã faças a tua obra, Deus meu, e nos alimentes através da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Abençoa a cada pessoa que está neste lugar, que nos ouve através da rádio e da internet. Muito obrigado, Deus meu, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esse sangue derramado na cruz, Senhor, que nos limpa, nos perdoa e nos une a ti. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a tua palavra e abençoa a minha vida nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta manhã, com a preciosa ajuda do Espírito Santo de Deus, me gostaria de compartilhar com a igreja que o título que dei à mensagem foi Não desperdices o dom de Deus. E sim, que os dons são irrevocáveis, mas a verdade é que nós podemos apagar os dons de Deus em nossa vida. Por isso, nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, me gostaria de compartilhar algo que pudesse trazer edificação para a igreja. Em 1 Tessalonicenses 5, Primeira Tessalonicenses, deve ter dado uma voltinha. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 4. Assim diz o Senhor: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como o ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Vigiemos e sejamos sóbrios. Se não queremos desperdiçar o dom de Deus para a nossa vida, há certas obrigações que realmente nós estamos obrigados a realizar ao longo desta caminhada, desta peregrinação. Fazemos porque somos peregrinos, e Deus falava-me através da importância que é de conservar o dom de Deus na nossa vida, que é a vida de Deus em nós e o chamado, porque o dom, em 1 Timóteo 4,14 diz: cuidemos do dom de Deus, porque o dom é de Deus. E a verdade é que temos, ao longo destes anos, encontrado tanta gente que tem desperdiçado o dom de Deus para a sua vida, que tem desperdiçado a vida que Deus deu para que eles tivessem uma nova vida. E eu nesta manhã porque o desperdício é algo que me aflige. Vivemos num ministério que tem um lema que não deite nada fora, aproveitamos tudo o que se possa aproveitar. E a verdade é que é tremendo o desperdício que nós fazemos neste ministério. Não utilizar bem aquilo que está posto nas nossas mãos. Vemos eu pelo menos apercebo de tanto, não sei os demais, que realmente
estava nisto e Deus estava-me a falar que também é verdade que as coisas naturais acabam por, acabam por se vir outras e acabam por ser o de menos. Mas o complicado é quando começamos por desperdiçar a vida que Deus nos deu. E isto levava-me ao tempo de Sansão. Sansão é, como assim dizer, como um primeiro de Jesus. Também foi consagrado, foi chamado antes de Jesus. E a verdade é que ele não conseguiu manter-se até ao final. Jesus foi o único que não pecou. Todos os demais da vida também pecou, mas eu nesta manhã queria falar-vos de Sansão, não? Porque creio que de Sansão, e creio não, e a palavra de Deus demonstra, Sansão foi um homem que desperdiçou o dom de Deus para a sua vida. E Deus dá-nos esse dom, o dom, todos temos um dom. De alguma maneira, não, mas a passo é que muitas vezes não aproveitamos o dom que Deus nos dá e nem respondemos ao chamado de Deus. Não nos centramos e pensamos que realmente as coisas são, de verdade, coisas que não damos a verdadeira importância. Eu escrevia nesta manhã, pela graça de Deus, que é poder falar sobre como é importante não desperdiçar o dom de Deus e o chamado de Deus para a nossa vida. Quero dizer nesta manhã que não desperdices, se Deus te deu uma nova vida, se tu recebeste o poder do Espírito Santo, se a presença de Deus está, cuida que não a percas, porque, sabes, Sansão aproveitou uma oportunidade de Deus. Sansão, mesmo nos últimos dias da sua vida, quando se arrependeu, depois de todo o que teve feito, teve uma morte trágica. Mesmo no final, no meio das duas colunas, e nesse dia que ele matou mais gente, mas até chegar aí, nesse dia ele matou, diz a certos estudos que li, que ele matou cerca de 3.000 filisteus. E que ele matou 3.000 filisteus naquele momento, mas foi trágico. Que eu não quero para a minha vida que acabe tragicamente como acabou, ainda que realmente possa herdar a vida eterna, o dom da vida eterna, mas realmente podíamos poupar de acontecer o que aconteceu com Sansão, não? Sansão foi um homem que foi consagrado por Deus para servi-lo. Sansão foi um juiz naquela altura, foi um homem que derrotou os filisteus, que vencia os filisteus, que são os inimigos de Deus, são os inimigos dos filhos de Deus. Nós também estamos numa guerra a derrotar os filisteus, que são os que querem derrotar-nos e que temos que enfrentar diariamente. Deus, cada um tem, em 1 Coríntios, para depois lerem, em 1 Coríntios 7, diz, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Nós temos todos um dom, e dado por Deus, é de Deus. E deveria ser bom não desperdiçar esse dom que Deus tem para a nossa vida. Sim, que Deus dá dons e tem um chamado para cada um de nós. Cada filho de Deus tem um chamado e Deus lhe concede um dom. Na verdade, que a palavra de Deus diz que os dons são irrevocáveis. Vem lá em Romanos 11, 29, e não há dúvida. Porque a palavra de Deus assim o diz. Mas também em 1 Timóteo diz 4,14. Em 1 Timóteo 4,14 diz, não desprezes o dom de Deus que há em ti. E há muitos cristãos, e há muita gente, assim como no ministério, desprezamos, assim de alguma maneira, não cuidamos como deveríamos de cuidar daquilo que Deus nos dá através de outras pessoas. Não desprezamos, não valoramos com muita coisa que vem e que vemos que é tão desperdiçado. Eu vejo tanta roupa que muitas vezes mandamos para a lixeira. Vemos tanto
tanto que os veículos chegam a uma situação terrível. E depois sempre arranjamos um culpado, não? Mas se houvesse um zelo, um rigor em nós próprios por conservar aquilo que Deus nos dá na comida, nos bens para poder subsistir a obra, e não é só responsabilidade do coordenador, do líder, é responsabilidade de todos aqueles que estão no ministério de cuidar daquilo que Deus nos dá, porque desperdiçamos muitas vezes, a maioria das vezes temos um grande desperdício daquilo que realmente Deus nos dá para podermos sobreviver. Mas também é verdade que, mais grave, desperdiçamos a vida de Cristo. Vemos ao longo, como eu dizia, ao longo destes anos, vejo tanta gente que Deus tem dado oportunidades atrás de oportunidades. Alguns já não têm mais oportunidades. Alguns realmente já não conseguem agarrar a oportunidade de Deus, já nem estão cá para uma nova oportunidade. Por isso eu quero dizer nesta manhã que não desprezes a vida que Deus deu através de Cristo à tua pessoa. Amém? Quando o Senhor te faz um chamado, quando Deus nos dá um dom, devemos apreciar tamanha dávida. Um dom é um presente de Deus para a tua vida. Eu não sei qual foi o presente que tu te sentes agraciado por Deus, ou que eu sei aquilo que me sinto tão agraciado, tão agradecido por esse presente, que poderiam me dar tudo o que há na vida, que seguramente não veria maior presente. Foi o dom de vida que Deus pôs na minha vida e me agraciou. Quando o Senhor nos faz um chamado, quando Deus nos dá um dom, devemos apreciar tamanha dávida. E como algo tão precioso que recebemos, devemos cuidar, proteger. E o que recebemos de Deus, não negligenciar. Aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus nos presenteia, muitas vezes temos uma tendência para negligenciar. Não valoramos aquilo que Deus nos dá. Não valoramos a pérola preciosa que é Jesus Cristo. A presença de Deus na nossa vida é aquilo que nos capacita para diariamente poder derrotar, não por nós, porque ainda hoje ouvimos alguém dizer que pelas suas forças não consegue, e nós pelas nossas forças podemos adiar, enfrentar, mas é que não conseguimos derrotar, nem conseguimos fazer com que realmente alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós. Tão precioso que recebemos e devemos cuidar, proteger o que recebemos de Deus. Não negligenciarmos o dom que há em nós. Como dizem, cuidemos do nosso chamado, cuidemos do nosso dom, assim nos demanda o Senhor. Como há pouco falei de Sansão, na Bíblia existem duas personagens. Há mais, não? Há mais personagens que se destacam pela negativa. Esaú e Sansão, mas principalmente Sansão. Foi por onde é que eu estive a buscar mais exemplos. E Sansão foi um homem que estava chamado por Deus. Ainda estava na barriga da mãe e já estava chamado para Deus. E esse homem era um homem, no contexto da altura, foi um homem que Deus chamou para enfrentar os filisteus, para poder realmente defender o povo de Deus. Naquela altura o povo de Deus abençoava, Deus perdoava, mas eles voltavam a fazer, andavam sempre nesta. E parece que muitas vezes assim passa na igreja. Somos abençoados, Deus perdoa, Deus limpa, mas voltamos outra vez à mesma vida. E voltamos realmente outra vez ao mesmo fango. E não valoramos o verdadeiro dom de Deus para a nossa vida e o chamado. Porque nós não viemos aqui porque decidimos. Nós não fomos a Jesus porque decidimos. Ele, pelo seu grande amor, nos resgatou do mundo onde estávamos perdidos. E nos trouxe das trevas à sua maravilhosa luz. Amém? Em Juízes 13, um pouquinho para explicar, falar um pouco de Sansão, não? E o que eu quero dizer é que Sansão, de onde quero chegar, é que Sansão abriu pequenas frinchas na sua vida. Não foi o tema de lhe terem descoberto e lhe cortado o cabelo que ele perdeu o dom, a força, o poder que tinha para derrotar, para fazer frente. Não foi quando lhe cortaram o cabelo, foi porque a sua vida não estava, já tinha apagado a presença de Deus através das pequenas frinchas que ele foi aberto na sua vida.
Juízes 13 diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante o Senhor, tornado a fazer, na atualidade, tornamos sempre, volta na volta, vemos pessoas que tornam a fazer o que é mau diante dos olhos de Deus. E tornam a voltar ao mesmo fango. E tornam a desprezar o dom que Deus dá, o dom da vida, o chamado de Deus. Porque não viemos aqui por acaso. Não te estou a falar que viemos ao Ministério Remar. Estou a falar que viemos à presença de Deus, não se vem por acaso. É Deus que nos saca de onde estamos perdidos. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mau perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Sabes, uma mulher estéril é um desafio para Deus. Deus sempre quer fertilizar uma mulher estéril. Realmente foi um desafio para Deus, esta mulher. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder de Deus. Ele já estava investido do poder de Deus para ser utilizado. Foi chamado, foi escolhido e Deus lhe deu um dom para poder e ter autoridade para que vemos adiante, não por si, mas pela presença de Deus, poder enfrentar os inimigos que por aí se levantavam. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Também foi um anjo que anunciou a vinda de Jesus, não? Lembrarão-se. Então uma mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, na sua aparência era semelhante a um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem lhe me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia da morte. E nós, a maioria dos que estamos aqui, se não todos, nascemos também um dia. Nós já não estávamos consagrados, é verdade. Nós não estávamos consagrados no ventre do nosso amado, mas nós passamos a estar consagrados, passamos a ter um dom de Deus na nossa vida, o verdadeiro dom de Deus da vida, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? A partir do momento em que aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida ao Senhor, passamos a estar consagrados a Ele. Amém? Sabes, o que preocupa é que há pessoas na igreja, no ministério, que subestimam a vida de Cristo em elas. Subestimam a dádiva, o presente que Deus dá, que é o seu Filho, poder fazer parte da sua vida. Como no ministério desprezamos e desvalorizamos muitas vezes as coisas que nos dão e não tiramos o aproveitamento na nossa vida e no nosso caminhar, não tiramos o verdadeiro aproveitamento de Jesus Cristo para a nossa vida, que é que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Amém? Amém. Sabes, há vários exemplos enquanto este homem começou a abrir frinchas. Começou a abrir frinchas, por exemplo, quando se casou, quando se uniu a uma mulher filisteia, dos filisteus. Se a sua luta era contra os filisteus, ele buscou uma mulher dos filisteus. Muitas vezes buscamos a pessoa errada para nos acompanhar na nossa vida. E também depois, Nazireu eram pessoas consagradas, vem lá em Números 6, eram homens consagrados a Deus, não faziam a barba, por um determinado tempo. A Sansão, Deus lhe disse que era desde antes do nascimento até o dia da sua morte. Nós também somos consagrados a Deus, a nossa vida é inteiramente para Deus e devemos consagração, viver em santidade, santificação, viver em uma vida de abstinência a partir do momento
em que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Sansão cometeu abriu pequenas frinchas, não? É que às vezes não damos valor às pequenas situações. Sansão começou, sabes, os nazireus não podiam sequer tocar em nada morto, era imundo. E aqui em Juízes 14 fala: desceu, pois, com o seu pai e a sua mãe Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um leão novo bravante lhe saiu ao encontro de Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Porque nos versículos atrás, ele havia decidido casar-se com uma mulher dos filisteus. Logo aí começou a desviar-se da congregação, da consagração, da consagração que estava feita. Mas não só, mesmo assim, Deus em sua misericórdia ainda o guardou. Ainda o guardou, que lhe aparece o leão pela frente e diz: o Espírito do Senhor de tal maneira tomou conta dele. É que se a presença de Deus não estiver na nossa vida, não podemos derrotar ao filisteu que se aparece por diante de nós. O filisteu poderá ter muitos nomes, poderá ter droga, poderá ter prostituição, poderá ter comprimidos, poderá ter certas situações, muitas vezes em formas que nós nem nos damos conta, e realmente poderá aparecer por diante e começamos a apagar a presença de Deus na nossa vida. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga. Estava cheio de poder ainda assim, e sem ter nada na mão, abriu o leão e derrotou o leão. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber do corpo do leão que o tomara. Porquê? Porque ele não podia tocar ele era um nazireu, ele estava consagrado a Deus. E há coisas que não podemos tocar, mesmo que a nossa carne gostemos muito. Cada um saberá qual é o que Deus pede para a sua vida. Ele estava consagrado. Para alcançar, para poder satisfazer a sua carne, viu o mel, mas ele profanou, tocou no corpo do leão morto. E logo a partir daí, mais uma frinchazinha. Não, é que para comer bem, foi lá e esqueceu-se que realmente ele era um homem consagrado a Deus, que não podia tocar em nada imundo. E nós também não podemos tocar a nada que seja fora da vontade de Deus. Amém? Amém? Sansão foi chamado antes de nascer e consagrado ao Senhor. Nós também somos chamados ao Senhor e consagrados a Ele por um novo nascimento em Jesus Cristo. Sansão foi chamado por Deus para livrar o povo das mãos dos filisteus. Nós somos chamados por Deus para levar a palavra do Senhor e ser usado para alcançar vidas para o Senhor. Mas se não tivermos se desperdiçarmos como Sansão desperdiçou e deixar que por pequenas frinchas, então começam-se a abrir portas. Sansão começou a desperdiçar o dom de Deus por coisas assim que chamamos de menos importância. Começou por casar-se com uma filisteia, depois comeu lá o favo de mel, que aquilo era a maneira, não é? O homem gostava de mel, mas não resistiu e tocou imundo, logo aí, pequenas coisas, não? Não resistiu a tocar no animal morto para retirar o mel e a saciar o desejo da sua carne. Deus deu a Sansão várias oportunidades, porque Deus é Deus de segundas oportunidades. Sansão desperdiçou-as a todas e a sua vida acabou em tragédia, como comecei ao princípio de dizer. A vida de Sansão acabou em tragédia. Um homem consagrado por Deus, um homem chamado por Deus. E há muitos servos de Deus. Há muitas pessoas que são chamadas por Deus,
que a sua vida acaba em tragédia. Ok? Que poderá ser num momento dado, como aconteceu a ele, que naquele momento se arrependeu, mas mesmo assim foi uma morte trágica. Morrer debaixo dos escombros, eu creio que não é a morte, seguramente, que mais desejamos, não? Que, ainda que a morte não seja desejável, eu não desejo que a morte venha à minha vida, mas pelo menos que com os últimos momentos que Deus permita viva nesta terra, que sejam os momentos de paz. Há muita gente que não tem, os últimos momentos da sua vida são terroríficos. Eu já vi gente acabar terrorificamente os momentos que vivem. E eu creio que isso é tudo uma consequência da vida. E são pessoas, já vi irmãos terminar terrivelmente. E confessando o nome do Senhor, glória a Deus, e estando aí firmes. Mas creio que muitas vezes a nossa vida termina exatamente porque ao longo do nosso caminhar não levamos uma vida realmente como é desejável por Deus. Não vivemos em abstinência, vivemos realmente não tomando em sério as coisas do Senhor. Porque Deus, de segundas oportunidades, Sansão desperdiçou todas a sua vida e acabou em tragédia. Sansão brincou com o pecado. Foi só ao contrário de José, não? José, quando lhe apareceu lá a mulher do Potifar, o que é que ele fez? Pumba, desapareceu, não viu? Bueno, e nós muitas vezes, é que eu não consegui resistir àquela situação, é que não. Não, muitas vezes, e a melhor maneira é fugir. Fugir daquilo que nos depara por diante. Seja qualquer que seja a situação que nos depara, que nos pode levar a poder apartar-nos da consagração a Deus. Deus exige daqueles que são seus consagração. Deus exige daqueles que são seus que conservemos a sua vida em nós. Conservar o dom de Deus. Sansão foi ao contrário. Sansão não se absteve de nada. Sansão é o protótipo de muitos cristãos que professam o nome do Senhor, mas a sua vida não é consequente com aquilo que faz. O cristão tem que ser consequente naquilo que diz e naquilo que realmente faz. E mesmo assim ficará longe, mas que o seu desejo e a sua vida seja realmente fazer a vontade de Deus. Sansão não se absteve de nada. Se contaminou até dizer chega. Já, como dizia, juntou-se com uma prostituta, casou-se com uma filisteia, tocou no animal imundo, ao final ainda se juntou com Dalila. Mas eu quero te dizer uma coisa, o dom é propriedade de Deus, por isso há que cuidá-lo, vivendo uma vida consagrada e em santidade. Amém? Sansão perdeu o dom de Deus porque realmente foi abrindo frechas e coisas que eram para ele de menos importância, foi deixando que se extinguisse a presença de Deus na sua vida. Em 1 Tessalonicenses 19 diz, não apagais o Espírito. Noutras versões diz, não extingais o Espírito. E está em ti e em mim, não extinguir, não apagar. E se apagamos o Espírito de Deus na nossa vida, se extinguimos o Espírito de Deus, estamos a desperdiçar o dom de Deus na nossa vida. Amém? Sansão perdeu o dom de Deus como uma prostituta. Antes tinha casado com uma filisteia, depois com Dalila. Sansão foi com mulheres, mas não quer dizer que seja só por aí. Há tanta coisa que realmente, pequenas frinchas que não pensamos que não dá importância. Eu dou graças a Deus pela minha esposa, porque quando começa a abrir alguma frincha, ela está aí e pela graça do Senhor Deus a utiliza para me advertir. Mira, Fernando, tem cuidado por aí. Mira, Fernando, por aí. E eu, muitas vezes, no meu orgulho, nem lhe respondo, mas recebo como vem da parte do Senhor e da vigilância para a minha vida. Amém? Há tantas formas que não é só destes exemplos, não é? Mas Sansão era um mulherengo, mas não quer dizer porque seja por aí. Há outras áreas, não? Eu escrevia, mas não quer dizer que seja só por aí. Há tantas formas de fazer desaparecer a presença. Há tantas formas de fazermos desaparecer a presença de Deus na nossa vida. Por pequenas frinchas entra o perigo. Vãs conversações, murmurações, desobediência, queixa, invejas, maus relacionamentos nos matrimónios,
maus relacionamentos com os irmãos. Mano, eu quero dizer nesta manhã, o conselho que quero dar da parte de Deus para as nossas vidas é que devemos levar uma vida em abstinência. Em abstinência. Seguramente quando Sansão foi lá, se tivesse... E mel é uma maravilha. O mel é bom para a constipação. O mel está carregado de açúcar, alimenta. Mas ele, para comer o mel, teve de tocar no imundo. Não sei se me estou a fazer entender. Amém? Devemos viver uma vida de abstinência. Uma vida que realmente, se queres que a presença de Deus continue em ti, que queres seguir confessando que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador e fazendo jus a isso, então a vida de um cristão é feita de abstinências. Para isso necessitamos de disciplina e domínio próprio, que vem pela presença de Deus e pelo poder que nos é investido quando venha sobre nós o Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo desaparece da nossa vida, vivamos uma vida normal e corrente. Não somos nem mais nem menos que os demais. Quando temos a presença de Deus, também não somos nem mais nem menos. Mas a presença de Deus, quando o Espírito Santo nos vem, nos dá poder e nos capacita para enfrentar a todo o tipo de filisteus que se deparam pela nossa vida. Amém? Porque, mira, o inimigo não quer que realmente um se mantenha naqueles que se vêm para se livrar das drogas, assim pode dizer, não quer que se mantenham livres. O inimigo não quer que um matrimónio se mantenha unido. O inimigo não quer que os irmãos se deem em harmonia. O inimigo não quer que realmente haja obediência a Deus. O inimigo vem sim para trazer divisão, para destruir, para roubar e matar. E nós, como filhos de Deus, somente podemos estar preparados para fazer frente ao inimigo, não por uma religião, não por fazer parte de uma organização ou participar numa igreja, mas quanto mais a nossa vida esteja consagrada para o Senhor, entregue para o Senhor. Por isso é necessário que vivamos uma vida disciplinada e de domínio próprio, que não conseguimos por nós, mas que vem pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Como eu dizia, os dons são irrevocáveis. Mas também te digo, se não os conservamos, acabamos por extingui-los. O dom é de Deus, por isso devemos cuidar. Está em ti cuidar da dávida que Deus deu à tua vida, que Deus deu à minha vida. É tremendo presente a vida de Jesus Cristo, que nos faz com que andemos em temor, em tremor, e saber que realmente Ele nos guia pelos vales da sombra da morte. Mas se realmente não está com Jesus, não está Jesus a ser vida em nós, então poderemos ir por nossas forças, fazemos as coisas muitas vezes, ou não as fazemos, melhor dito, porque temos medo que alguém nos apanhe, que alguém saiba, mas não a fazemos porque temos a verdadeira convicção que não estamos agradando a Deus. E quem traz bênção à nossa vida e quem prospera a nossa vida és Deus, és o Senhor. Amém? Conforme andares, conforme serás abençoado. Se andares numa vida consagrada, buscando cada dia viver em santidade e como agradar a Deus, como filho da luz, mas por isso é necessário estar vigilante. E vigilante não é estar a vigiar o outro, é vigilante com nós próprios. Estar vigiando a nossa vida, porque muitas vezes preocupamos mais em vigiar a vida dos outros e esquecemos que devemos vigiar a nossa vida. Amém? 1 Coríntios 9, 24, Coríntios. E Sansão foi um homem utilizado por Deus, hein? Derrubava, matava, até no último dia da sua vida, ele derrubou, mas no último momento, ele derrubou a 3.000, dizem. Pois imagina mais que ao longo do seu tempo de serviço ao Senhor. Mas no caminhar de serviço ao Senhor, muitas vezes vamos abrindo brechas e vão entrando pequenas coisas que realmente vão fazendo com que a presença de Deus se vá apagando na nossa vida. Por isso é necessário que estejamos atentos, vigilantes.
1 Coríntios 9:24 diz a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio todos na verdade correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, se abstém. Sabes, mais tarde ou mais cedo, tudo o que tem que vir à luz vem e assim cobramos. Agora tenho lido nos jornais atletas dos Jogos Olímpicos da China ganham não sei quantas medalhas, agora foi descoberto que era por doping. Não se absteve, quis ganhar a medalha, não correndo como teria que ser. Então, e agora outro atleta, basta ler os jornais, não? Vemos como gente realmente muitas vezes alcança o prémio, mas de uma forma que não é a correta. Nós queremos alcançar o que Deus tem preparado para as nossas vidas, temos que correr de forma que Ele quer que nós corramos. Amém? E é necessário abstinência. É necessário abstinência em tanta coisa da nossa vida. Porque realmente a carne não há quem a satisfaça. Porque sempre está desejante. Mas a presença do Espírito apaga o fogo consumidor. Amém? Os dons são irrevocáveis, é uma verdade, mas se não os conservarmos, acabamos por extingui-los. O dom é de Deus, por isso devemos cuidá-lo. Não sabeis vós, irmão, não sabeis vós que o atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa não corruptível. Nós o que queremos alcançar, o verdadeiro prémio é poder estar na vida eterna com o Senhor. Sansão, ainda Deus lhe deu uma oportunidade. Naquele momento ele se arrependeu. Podemos ver em Juízes 14 ou 16. E eu tenho estado a ler a vida de Sansão, não, e tenho ficado impressionado, não, porque não é que me ponha comparando, mas vejo muitas coisas que realmente, já depois dele ter feito o que fez, já depois de ter até já sido totalmente derrotado, já nos últimos momentos, no versículo 11, capítulo 11, 28, 14, 28 diz, ou 15, 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me só força esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus e ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram, subiram com ele e o sepultaram. Menos mal que ainda naquele momento Sansão arrependeu-se, disse: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa a minha situação. Mas eu creio que ninguém deseja terminar como terminou, debaixo dos escombros, numa morte terrível, como acabou. Graças a Deus que teve aquela oportunidade. Mas não chegamos a esse ponto. Que, de verdade, quando tenhamos que partir com o Senhor, quando Ele nos leve no seu momento, que vaiamos em paz e em tranquilidade. Como Ele entenda. Mas uma coisa é certa, que no dia em que vaiamos, não estejamos à procura da oportunidade de arrependimento para partir com Ele, que a presença dEle seja contínua em nossa vida. Para isso é necessário que não deixemos abrir frinchas que podem levar a que se apague o Espírito, que se apague a presença de Deus. E se o Espírito Santo de Deus a presença de Deus está apagada em nós, seguramente que a tua vida não está, nem a minha vida, debaixo da cobertura de Deus. Sansão, quando estava em situação de apuro e aflição, sempre o Espírito se apressava dele. Irmão, se nós, ainda à parte das nossas debilidades, das nossas situações, mas se nós temos uma verdadeira vida consagrada a Deus, entregue a Deus, nos maiores momentos de dificuldade, como acontecia a Sansão, vinha a presença do Espírito e ajudava-lhe a vencer o que se deparava pela frente. Ele foi atado, ele foi, sei lá, sempre tentaram derrotá-lo. Somente
A presença de Deus consegue derrotar os inimigos quando se deparam. Quando se apaga o Espírito, a presença de Deus se vai da nossa vida. Deus concedeu outra oportunidade a Sansão. Sansão, arrependemos, como eu acabei de ler, que não esperemos que realmente seja o último momento para expirar a nossa vida, ainda que com a nossa morte possamos derrotar muitos inimigos de Deus, mas que realmente que a nossa vida seja uma vida consagrada, entregue ao Senhor, e não deixemos que abramos frinchas para onde o inimigo quer derrotar. O inimigo não quer uma família, não quer que nós sejamos luz. O inimigo não quer que a família seja um estandarte de Deus. Agora, tanto que se vê que as pessoas, não, isto agora, qualquer tipo, não, agora querem aprovar a lei também dos casamentos gays, que podem adotar crianças, todo um mundo assim, um mundo todo confuso. Nós temos que ser luzeiros no mundo, deste mundo corruptível. Temos que ser aqueles que transportamos a bandeira de Cristo. Mas para isso é necessário que nos mantenhamos consagrados, vivendo uma busca de santidade na nossa vida pessoal, não porque tenhamos medo de ser apanhados, mas pela convicção da presença de Deus na nossa vida. Pela presença e pelo dom que recebemos, sabendo que não podemos desperdiçar tão grande dávida que Deus nos concedeu. Amém? Não desperdicemos a vida de Cristo. Aquilo que realmente às vezes parece que é apetecível aos nossos olhos é morte para a nossa vida. E não quer dizer que morremos naquele momento. A figueira não se secou naquele momento. Foi-se secando. E que nós não nos sequemos. Que nós possamos beber da verdadeira água da vida, mas que essa água de vida que Deus nos dá produz a vida. Não seja uma água que fique estancada. Porque a água estancada não traz morte. E a água estancada é sinónimo de pecado. Por isso necessitamos de estar atentos, de estar vigilantes contra as astutas manobras do inimigo para a nossa vida. O inimigo não quer que te mantenhas firme. O inimigo não quer que ninguém se mantenha livre das drogas. O inimigo não quer uma família que esteja realmente unida pela presença de Deus. Deus quer prosperar a vida daqueles que são seus. Deus quer que o presente que nos regalou, que nos deu, que produza o verdadeiro vida, que produz em nós aquilo que realmente foi enviado. Mas estemos atentos. Mas não está nos demais. Está em nós vigiar, estar sóbrios e estar atento. Não deixar, por pequenas frinchas que se abram, que o inimigo ocupe e apague a presença de Deus na nossa vida. Amém? Sansão teve aquela oportunidade. Deus todos os dias dá uma oportunidade. Não sejamos nécios. Aproveitemos as oportunidades de Deus para a nossa vida. Não esperemos para o último dia que estemos reservado, mas que realmente o nosso dia-a-dia seja uma vida consagrada. Sansão foi com as mulheres, outros com outras coisas, outros com os desejos que realmente não viver sujeitos às autoridades e preferem viver uma vida que não é uma vida de agradar a Deus. Sempre temos a esperança que no último momento tenhamos essa oportunidade de salvação. Mas não deixemos para o último momento. Consagremos-nos, santifiquemos e servamos a Deus. Amém? Na sua plenitude. Aleluia. Eu gostaria de pôr que nos puséssemos em pé, ou de pé. Que da verdade nesta manhã pudesses fazermos um voto de consagração ao Senhor. Uma vez mais, Deus nos dá uma oportunidade de arrependimento ou de renovação do pacto com Ele. Que haja em nós essa vontade, esse querer de sermos nazireus, vivermos consagrados para Deus,
Não vamos deixar crescer a barba, não vamos deixar de não cortar o cabelo, mas vamos deixar de verdade de cortar com situações que vêm à nossa vida e que cada um saberá realmente aquilo que poderá estar a entrar, que o Espírito lhe fala através da convicção de pecado. Senhor, nesta manhã queremos pôr-nos em tuas mãos, queremos de verdade renovar, Senhor, o pacto contigo, Senhor, porque tu, Senhor, te propuseste, Deus meu, tu nos propões, Senhor, um pacto novo de sangue cada dia, Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, que nos limpa, que nos perdoa. De verdade queremos que as frinchas, Deus meu, sejam tapadas, para que o inimigo não entre por aí. Queremos buscar o teu socorro, a tua ajuda, mas queremos também estar atentos e vigilantes, Deus meu, com nós próprios, Deus meu. Queremos, nesta manhã, invocar o teu nome, a tua presença e a presença do teu amado Filho Jesus, que derramou esse sangue que nos limpa, que nos perdoa, que nos dá uma oportunidade cada dia, Deus meu. Queremos servir-te com temor e tremor, Deus meu. Não queremos desperdiçar, Senhor, as tuas dávidas, o teu presente para a nossa vida, Deus meu. Queremos, sim, Senhor, conservar-nos, Deus meu. Por isso necessitamos, Deus meu, de viver uma vida consagrada a Ti, entregue a Ti. Não desperdiçando, Senhor, a Tua vida, Deus meu. Não deixando ir atrás de deuses ajenos. De verdade, Deus meu, que os nossos olhos estejam postos em Ti, Deus meu. Que a nossa morte física, quando um dia terminar, Senhor, queremos ser como Enoque, que foi trasladado, Senhor, não teve o padecimento de Sansão. De verdade, Deus meu, queremos terminar em paz, Deus meu, nesses longos dias, Deus meu, que Tu permites que estejamos e que possamos ser canal de bênção, ser utilizados, Deus meu. Mas somente para isso é necessário que não desperdicemos o Teu dom, não apaguemos o Teu dom, Deus meu, e não nos afastemos do Teu chamado, Deus meu. Senhor, santifica-nos pelo Teu sangue, perdoa-nos, Deus meu, limpa-nos e purifica-nos através da Tua palavra, Deus meu. Vem, Espírito Santo, renova-nos. Vem, Espírito Santo, e traz-nos convicção de pecado, Deus meu. Faz-nos retroceder, Deus meu. Faz-nos fugir, Deus meu, da verdade, do perigo, Deus meu. Porque Tu dizes em Tua palavra, fugir. E muitas vezes é melhor fugir, Deus meu. Senhor, guarda-nos de nós próprios, guarda-nos do inimigo e que as frechas possam ser tapadas pelo Teu poder, pelo poder da Tua presença nas nossas vidas. Somente pelo Teu poder podemos enfrentá-lo. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, aos meus irmãos. Obrigado por eles. Obrigado também por alguém que nos esteja a escutar, que nesta manhã, Senhor, possa receber a Tua palavra, Deus meu. E que a sua vida também possa ser transformada pelo Teu poder. No nome de Jesus, amém e amém. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo?